Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Você já pensou como proteger a sua carteira dos efeitos da inflação? Como proteger o seu patrimônio que no longo prazo, que ao longo do tempo, ele não venha perder o seu poder de compra? Recentemente estamos recebendo notícia que o governo já decidiu o aumento dos tributos que incidem diretamente nos combustíveis. E os especialistas já têm previsão no aumento da inflação no curto prazo. Isso já pode incidir no IPCA em 0,2% ao mês. Isso pode ter um efeito cascata em outros produtos e serviços, aumentando assim a inflação. E nós, investidores, como podemos alocar o nosso portfólio, quais ativos podemos trazer para a nossa carteira para fazer uma proteção adequada e como fazer a alocação e estruturação desse portfólio. Esse aqui é o nosso conteúdo e se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e esse é o canal Investing Holder. Sou certificado CE/Anbima e aqui a ideia é trazer conteúdos que gerem valor. Então se inscreva também, já deixa o seu like que ajuda bastante. Vamos falar aqui de alocação de portfólio, como trazer alguns ativos que venham a trazer essa proteção inflacionária. Eu gosto muito dessa figura que eu vou apresentar para vocês aqui. Essa figura aqui é muito interessante, onde mostra a perda do valor do dinheiro, do nosso real, em 27 anos, né? Durante todo o período. A nota de R$100 aqui, que lá no começo do plano real tinha o seu valor íntegro, né? Na íntegra, veio perdendo valor ao longo do tempo. O que valia R$100 há 27 anos, hoje vale aproximadamente R$15. Então, o nosso dinheiro já perdeu valor aí em 85%. E nós, como investidores de longo prazo, como buy hold, temos a difícil missão de manter o valor do nosso patrimônio ao longo do tempo. E nada melhor que atrelar a ativos que tragam proteção inflacionária, tá? Então vamos falar aqui de alguns ativos que têm essas características. Primeiro, vamos definir o índice de inflação. O índice de inflação oficial no Brasil, usado pelo governo, é o IPCA, o Índice de Preço do Consumidor Amplo. Esse é um indicador utilizado, ele é medido pelo IBGE, ele é um índice que tem por função medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população do país. É um índice que todo mês ele é anunciado pelo IBGE, onde a gente tem uma referência de toda a inflação. Eu tive a curiosidade e fui lá no site do IBGE, entrei na calculadora do IPCA e coloquei os últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, coloquei lá R$100, qual seria o valor que a gente deveria ter para manter o preço de compra de R$100 lá atrás. Teríamos que ter hoje R$319 para manter o mesmo poder de compra, o que compraria R$100 lá atrás. O IPCA em todo esse período é de 219%. Então, se a gente tivesse um investimento lá atrás, há 20 anos, no mínimo a nossa carteira teria que ter uma variação, um crescimento de 219% para manter o valor do patrimônio ao longo do tempo, tudo bem? Então isso aqui é muito importante a gente entender esse conceito para também trazer e verificar quais são os ativos que a gente tem que ter no portfólio. E a primeira pergunta está aqui: como proteger o patrimônio dos efeitos da inflação? Então vamos falar aqui, vamos falar basicamente de duas classes de ativos, tanto a renda fixa. Quais são os ativos na renda fixa que podemos fazer aí uma proteção? Vou falar de títulos públicos e títulos privados de renda fixa, tudo bem? E falar de renda variável. Dentro da renda variável, falar das ações, quais são as ações que podem trazer essa proteção inflacionária e também dos fundos imobiliários, isso mesmo. Dentro dos FIIs, quais são os que podem trazer alguma proteção para o nosso portfólio, tudo bem? Vamos seguir aqui e começar pelos títulos públicos, pelo Tesouro Direto, falar quais são as modalidades de títulos dentro do Tesouro Direto que podem trazer essa proteção. Então, dentre aqueles que a gente tem disponível, eu já printei lá no site do Tesouro Direto e trago para vocês aqui. Vamos falar dos títulos
NTN-B, o IPCA+. Esse é um título híbrido, porque ele tem a característica de ter um indexador, o IPCA, então ele está atrelado à variação do IPCA. Se o IPCA aumentar, ele vai acompanhar. Se diminuir, da mesma forma. E além disso, ele tem uma taxa pré-fixada. E quando tem uma taxa pré-fixada, ele sofre efeitos da marcação a mercado, e a gente vai ver aqui também como funciona a marcação a mercado. E esses aqui são os títulos. Nós temos aqui 6 títulos diferentes. Temos NTN-B principal, é aquele que você faz o investimento e carrega até o vencimento, pega o valor total lá no vencimento. E temos aquele com juros semestrais, são esses 3 aqui na parte inferior. Quer dizer o quê? Quer dizer que você vai investir e a cada 6 meses tem cupons que são pagos semestralmente, então você já vai tendo retorno durante todo o período. Eu particularmente, Alexandre, não é uma indicação de compra, mas eu prefiro o IPCA+ principal, aqueles que a gente pode carregar para o vencimento. Por que, Alexandre? Porque o investimento que você faz, ele já vai rendendo lá dentro. Então tem os juros sobre juros dentro desse título. Eu não tenho que me preocupar em fazer o reinvestimento. Agora, pode ser que outro investidor em outro momento da vida precise ter renda, precisa ter dinheiro caindo na conta, pode ser que seja mais interessante ter com juros semestrais. Aí vai da característica de cada investidor. Falando aqui da NTN-B principal, temos 3 vencimentos, 2029, 2035 e 2045. E está aqui a taxa pactuada. Quando você comprar esse título, é o que você vai carregar. Você vai carregar, por exemplo, aqui no IPCA 2019, IPCA mais 6,17%. Então você já está travando esse título. E quando tem aí rumores ruins, perspectivas ruins para a economia, os juros futuros ele tem uma elevação. E aqui, consequentemente, o preço, a taxa dos títulos acaba tendo uma taxa aqui maior. Então, nesses momentos de ruídos do mercado, onde tem aí uma incerteza do futuro, esses juros dos títulos aumentam, a gente pode travar essa taxa e carregar daqui para frente, tudo bem? Então percebam que a gente tem uma proteção inflacionária. Por quê? Porque se acontecer de ter uma perspectiva ruim, um cenário ruim de alta dos juros, é porque a inflação ela está fora de controle. Tem perspectivas ruins para a inflação está alta. Logo, os juros está alto, acontece o quê? Acontece que esse título consegue trazer a proteção. Por quê? Porque vai ter uma variação maior por questão do IPCA estar maior. E a gente pega aí uma proteção para esse investimento. Tudo bem? Então, esse aqui é um aspecto. Então eu chamo muito esse título de ganha-ganha. Por quê? Com os juros altos a gente protege porque o IPCA vai subir. E quando acontecer de ter uma perspectiva de melhorar a economia e os juros venham a cair, a taxa Selic venha a cair, os juros futuros venham a cair também, o que acontece? Acontece que a inflação está controlada, os juros está diminuindo e consequentemente o nosso título, esse título aqui, ele vai sofrer também, como um título pré-fixado, ele vai sofrer da marcação a mercado. Então quando os juros caem, tem esse efeito aqui da gangorra. O preço nominal do título vai aumentar. Por quê? Porque o título que você travou com juros maior, quando passa a ter um juros menor, o seu título na mão, ele tem um maior valor. Ele aí tem uma valorização nominal do seu preço. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. Então percebam, juros altos, o IPCA vai render mais, eu tenho um rendimento melhor para o título. Com os juros em queda, o valor nominal do meu título valoriza pela marcação ao mercado. Olha que interessante. Caramba, Alexandre, tudo bem, entendi. Mas quando os juros sobem, não vai ter uma desvalorização pela marcação ao mercado do título? Concordo com você, tem. Mas a gente pode utilizar do carregamento desse título até o vencimento. Por quê? Porque a gente não pega o efeito da marcação ao mercado. Então quer dizer que quando você compra um título, pactua uma taxa, se você carregar para o vencimento, olha só esse desenho aqui, ó. Você fez a compra e carrega até o vencimento. Então você vai ter aqui o aumento do preço do seu título, né, a valorização dele segundo a taxa pactuada, que é o quê? IPCA mais aquele 6,17%. Vamos imaginar que é o 2029 aqui. Você pega essa linha branca.
Se você carregar e não vender, você não vai aí ter a incidência da marcação ao mercado, somente se você vender antes. Olha aqui essa linha azul. Essa linha azul representa a variação dos juros e a variação do preço do título durante o período. Então vai ter período que o meu título vai valer mais, porque os juros caiu, vai ter período que meu título vai valer menos, porque também teve variação dos juros, o juro subiu, né? Ele tem o efeito gangorra que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Só carregar para o vencimento que a gente consegue ter essa proteção inflacionária. Entenderam? Então, com esse título, a gente consegue ter essa proteção inflacionária e diversas situações, diversos cenários à frente pode proteger, tudo bem? Eu falei aqui dos títulos do Tesouro Direto, títulos públicos. Agora, vamos falar de títulos privados, das debêntures. As debêntures são títulos de crédito privado emitidos por sociedade anônima. É uma empresa que emite uma dívida e ela vai pagar essa dívida no futuro. E tem muitos títulos, muitas debêntures que são atreladas ao IPCA. Então a gente também pode ter atrelar o nosso investimento ao índice de preço do consumidor amplo, à inflação. Então ter inclusive uma taxa aqui para carregar para o futuro. Olha que interessante. Tome muito cuidado com debêntures, porque a gente tem risco de crédito. Escolham empresas maiores, empresas que tenham mais capacidade aí de resistir ao longo do tempo. Tome cuidado que a empresa pode vir a falir, ter o default e a gente perder o nosso investimento. Por isso que eu prefiro os títulos públicos. Mas estou citando aqui o título privado como um exemplo de proteção inflacionária. E agora na renda variável, como funciona? Nas ações, nós temos que buscar empresas que tenham capacidade de repassar nos seus produtos, no preço do seu produto e serviço, essa inflação ano a ano. Consiga corrigir essa inflação e assim nos seus resultados ela trazer para os acionistas essa proteção inflacionária. Isso a gente chama de pricing power. É isso aqui, ó, pricing power. É o poder de repassar o preço ao consumidor. Mas para isso, a empresa ela tem que ter uma marca forte, ela tem que ser competitiva, ela tem que ter uma vantagem competitiva para poder fazer isso de forma mais tranquila e poder repassar essa inflação. Eu trago aqui dois exemplos de empresas de estoques, a Coca-Cola, Keogh, e Johnson & Johnson. São duas empresas que percebam aqui, são as empresas que pagam dividendos crescentes, né, que têm dividendos crescentes, os seus resultados também são crescentes. Então elas conseguem, pela marca, é tão forte que ela consegue aumentar o seu preço e mesmo assim manter as suas receitas e os seus lucros. E consequentemente aqui, como está nas figuras que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente vê o aumento aqui desses dividendos ano a ano. Então tem o poder de repassar esse preço e conseguir manter os seus resultados. E quem está investindo aqui acompanha esse processo, consegue ter uma proteção inflacionária. Trago uma ação aqui no Brasil que tem essa característica, que tem a marca muito forte, que é a Hypera Pharma. Vejam aqui os produtos, ó, Doril, Epocler, Fim Engov, Benegripe, Maracugina, são marcas fortes, inclusive a empresa comprou aqui da Takeda a Buscopan, essa marca, e ela consegue ter certa vantagem competitiva e aumentar as suas receitas. Desde 2015, aqui, quando ela fez aqui uma mudança de portfólio, uma mudança de segmento de atuação, a empresa consegue aumentar as suas receitas e ela consegue, de certa forma, repassar essa inflação. Então, quem está investindo consegue ter aí um retorno por aumento aí do patrimônio, valorização da ação e também no recebimento dos proventos. E nos fundos imobiliários, Alexandre, será que a gente consegue também fazer uma proteção inflacionária? Vou trazer dois exemplos de FIIs aqui que tem a característica. E basicamente a gente vai encontrar isso em fundos imobiliários de recebíveis de papel que tem dentro do seu portfólio, dentro dos seus CRIs que elas têm aí, que elas acabam participando de negócios e estão indexados ao IPCA. Vejam sua carteira, por exemplo, do IRDM11. Não é uma recomendação de compra, é só para demonstração aqui. Vejam, está indexado aqui na sua maior parte, 55,9% ao IPCA. Então, se o IPCA aumentar, o que vai acontecer? Também vai melhorar o resultado do fundo imobiliário. Então, de certa forma. O mesmo acontece com o DEVA11. Olha só, o IPCA aqui, ó, ele tem 83% da carteira
de CRI do DEVA 11 é IPCA mais 10%. Então se o IPCA aumentar, ele tem aqui um aumento também dos rendimentos. Então vejam também que esses fundos imobiliários, quando caiu a inflação recentemente, eles teve uma desvalorização das cotas. Tá? Então é interessante até para investir pegar o ciclo contrário, né? Sempre está fora da manada. Quando param de falar dos fundos imobiliários, a gente continua aportando, pega um novo ciclo de aumento do IPCA e tem melhores resultados, tudo bem? A ideia aqui não é acertar o que vai acontecer. Eu sou muito a favor de estruturar a carteira e parte da nossa carteira. Olha aqui, ó, um exemplo de carteira aqui com vários segmentos, várias classes de ativos. Então, dentro das ações vão ter empresas que têm a característica de proteção inflacionária. Na renda fixa eu vou estruturar com pós-fixado, pré-fixado, vou ter lá títulos atrelados ao IPCA. Então é uma estrutura definida que você carrega daqui para frente e não ficar tentando acertar o que vai acontecer e não andar com a manada. Então eu trouxe aqui exemplos que a gente pode proteger a nossa carteira e estruturar no portfólio. E aqui no final, se você quer ajuda para estruturar a sua carteira, montar uma carteira previdenciária, inclusive com proteção inflacionária, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria, que é diretamente comigo, ok? O link para contato está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário no topo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!